Graça e paz em nome de Jesus, que alegria, estamos iniciando mais um quarto de hora, é isso aí, comece o seu dia meditando na verdade da palavra de Deus. 15 minutos refletindo, meditando na palavra que traz vida, na palavra que muda, que transforma, na palavra do nosso Deus. Aproveite e faça 15 minutos de oração, de clamor, de intercessão, 15 minutos de louvor, de adoração e 15 minutinhos de ações de graça. A importância de nós criarmos esse hábito de relacionarmos com Deus, termos uma comunhão com o nosso Deus. Existe uma grande pergunta que foi feita por todos os maiores santos no decorrer da história da igreja em relação à busca por Deus. Assim como também foi feita pelo próprio profeta Zacarias. É o questionamento comum da alma diligente. É a eterna pergunta compartilhada por gerações. E a pergunta é muito simples: como eu posso permanecer com Deus? Como eu posso permanecer em Cristo? A pergunta é simples, mas a resposta é profunda e poucos a encontram. Muitos de nós temos a sensação de entrar e sair da sala do trono de Deus. Temos períodos de grande conexão e depois passamos períodos de desconexão. Não podemos sempre analisar exatamente o motivo que desencadeou a distância de nossos corações em relação ao nosso Senhor, mas a maioria de nós sente como se o relacionamento com Deus, na verdade, fosse uma montanha russa. Ora nos sentimos próximos, ora nos sentimos distantes. Então, novamente, próximos e depois distantes. Logo nos aproximamos e novamente nos afastamos, dentro e fora. E muitos odeiam isso. Fomos criados para termos constante intimidade e qualquer coisa que seja menos que isso nos deixa loucos. Uma das passagens mais gloriosas da Bíblia é João capítulo 15, versículos 7 e 8. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. O se encontrado aqui quase nos deixa louco, como um desejo santo. Se vós estiverdes em mim, se as minhas palavras estiverem em vós. A grande condição de se ter a oração respondida é desenvolver um relacionamento de permanência em Cristo Jesus e nas suas palavras. Essa aquisição não é garantida. Ela está disponível, mas ela é raramente experimentada em sua plenitude. Eu sei que não permaneço em Cristo dessa maneira, porque as coisas que eu desejo ainda não foram dadas a mim. Porquanto, eu busco essa dimensão de viver santo com a maior apetite espiritual, com o que eu chamo de fervor santo. Preciso ganhar, conquistar, estar com Cristo. Uma revista cristã que tinha Hudson Taylor em uma das suas edições mencionava como ele lutava para obter um andar mais próximo de Deus. Embora ele seja considerado um dos missionários mais vitoriosos da história da igreja, ele ansiava por um relacionamento mais íntimo com Cristo. Ele diz assim: orei, agonizei, me esforcei, tomei resoluções, li a palavra com mais diligência, dediquei mais tempo para isolamento e meditação, mas muitas vezes foi ineficaz. Ele se consumia, sei que se eu tivesse conseguido permanecer em Cristo, tudo estaria bem, mas nem sempre consegui. Taylor chegou no momento decisivo de sua vida quando recebeu uma carta de um colega. Essa simples mensagem abriu a porta. A amizade com Deus não provém de esforço de fé, mas de descansar naquele que é fiel. Essas simples palavras foram, de alguma forma, exatamente o que Hudson Taylor precisava para ajudá-lo a cruzar o limiar de seu relacionamento com Cristo. Ele conseguiu parar de se esforçar e abraçar a proximidade, o poder e a vida de Cristo. Refiro-me à experiência de Taylor não como se fosse uma fórmula para se aprender a permanecer em Cristo, mas para mostrar que até o mais eminente dos santos se debateu com essa mesma questão.
A forma como você conseguirá permanecer em Cristo será diferente de todas as outras pessoas. Nós permanecemos de formas diferentes porque somos criaturas únicas diante de Deus. Seu relacionamento com Cristo nunca será parecido com o meu e vice-versa. Este é o motivo pelo qual você nunca aprenderá a permanecer em Cristo lendo as histórias de outras pessoas. Você não aprende a permanecer lendo o livro certo e nem ouvindo um grande sermão. Ninguém pode ensiná-lo a ter um relacionamento de permanência em Cristo. Um mestre pode ajudá-lo até um grau limitado, mas por fim, todos nós teremos que encontrar nossa própria maneira de permanecermos em Cristo. Quando tudo tiver sido dito e feito, devemos fechar a porta, entrar no nosso lugar secreto com Deus e descobrir como é um relacionamento de permanência em Cristo para nós. Normalmente o caminho para se obter um relacionamento de permanência em Cristo é conquistado com perseverança e insistência, com uma disciplina. Deus permite circunstâncias desconfortáveis ou emoções em nossas vidas que fazem com que nos voltemos para Cristo com determinação vigilante. A maioria de nós nunca se entregará à busca de um relacionamento de permanência, a menos que o Senhor, em sua bondade, permita calamidades ou lutas em nossas vidas que elevem o nível da nossa dor ao ponto do desespero. José ilustra essa verdade essencial. Deus levou José a trilhar o caminho doloroso para ajudá-lo a encontrar um relacionamento de permanência. Deixa eu repassar rapidamente a história de José com você. Com 17 anos, José se afastou dos seus irmãos por ser um homem de caráter divino em meio a uma geração perversa. Então Deus disse basicamente: parabéns, José, você está mantendo seu coração puro, você está vivendo de modo inculpável diante de Deus e dos homens. Você está se mantendo afastado de uma geração maligna. Você está qualificado para receber uma promoção no reino. Vai se tornar um escravo. Então, José foi vendido como escravo para o Egito pelos seus próprios irmãos. E no Egito ele foi vendido para um homem chamado Potifar. Potifar logo percebeu que Deus era com aquele moço, porque tudo que ele colocava à mão prosperava e era abençoado. Então Potifar tornou José o administrador-chefe de todas as suas propriedades. Embora fosse ainda um escravo, José mantinha o seu coração diante de Deus e continuava a andar com zelo diante do Senhor. Ele era diligente para cultivar seus dons e talentos, demonstrando ser um administrador fiel de toda a casa. Ele escapou da tentação sexual quando a esposa de Potifar tentou seduzi-lo. Então Deus respondeu: parabéns, José, você continua na minha presença. Está cultivando fielmente seus dons e talentos e está fugindo da tentação. Você está qualificado para outra promoção no reino. Você vai agora para a prisão. José não tinha ideia que a prisão fazia parte do processo para onde Deus queria colocá-lo. Certamente ele deve ter sido tentado com o seguinte pensamento: Deus, qual é o proveito em servi-lo assim? Quando eu amo, o sirvo e mantenho meu coração puro e me afasto da tentação, olha o preço, olha o que eu passo. Satanás queria convencer José que servir a Deus não valia a pena. Mas José optou por afastar os pensamentos tentadores e, em vez de dar vazão a eles, continuou amando a Deus mesmo na prisão. Ele se apegou aos sonhos que Deus lhe tinha dado de uma eventual promoção. Entretanto, o desespero se apossou do espírito de José. Ele percebeu que, longe da intervenção divina, passaria o resto de sua vida apodrecendo numa prisão egípcia. Nenhum dos seus talentos lhe seria útil naquele lugar. Não importava qual fosse o cheiro dos seus dons, carismático, inteligente, nada disso poderia tirá-lo da prisão. Cada dom que ele tinha era cultivado e agora era inútil. Reduzido a uma total impotência, José começou a clamar a Deus com intenso desespero. Deus, fale comigo ou minha vida se acabará. Ele começou a criar raízes no Espírito de Deus mais profundas do que jamais tinham sido vistas. Deus, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? E Deus disse: quero raízes mais profundas. Então ele aprofundou ainda mais as suas raízes, ainda mais profundas. Então, seu desespero, José se aprofundou ainda mais no Espírito de Deus.
José continuou aprofundando as suas raízes espirituais cada vez mais no espírito, até que um dia ele encontrou um rio. A palavra de Deus nos diz que há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, as moradas do Altíssimo. Esse rio subterrâneo corre tão profundamente que a maioria das pessoas não o encontram. Mas, em alguns casos, Deus permite que um sofrimento extremo recaia sobre o seu servo, a fim de levá-lo às profundezas do espírito com uma paixão inigualável. Quando José encontrou esse rio, ele encontrou a fonte da vida em Deus, que é a mais profunda do que as estações da vida. Seja numa estação de inundação ou seca, há um rio disponível para o santo, que fornece uma fonte constante de vida divina e poder do Espírito Santo. Parece que poucos encontram esse grande rio subterrâneo, mas quando você encontrá-lo, isso se chamará permanecer em Cristo. Deus estava dizendo a José: filho, tem uma grande promoção para você. Mas o chamado que eu estou fazendo nunca será conhecido e nunca será conseguido por meio da força de seus dons e talentos. E sei que se esses recursos estiverem disponíveis, você sempre lançará a mão deles. Então agora vou colocá-lo em um lugar onde os próprios recursos serão inúteis. Colocarei você numa prisão. Ao sentir a impotência de perder o controle, você encontrará uma dimensão em mim que ultrapassará os seus dons e talentos. Veja, José, há uma dimensão em mim que não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Quando José encontrou aquele rio, foi sua capacidade de se valer da vida proveniente de Deus que o tirou da prisão. Não foram seus talentos que o libertaram da prisão, mas a sua vida no Espírito. Quando Faraó chamou José para interpretar seu sonho, ele conseguiu acessar o rio e dar a Faraó a resposta sábia que desejava. E em um único dia, José saiu da prisão e foi para a esfera de governo. José saiu da prisão e foi para o palácio. Exatamente cumprir o sonho que Deus tinha lhe dado. É um relacionamento de permanência em Cristo que leva o cristão à dimensão de Deus. Estou falando da dimensão em que Deus opera soberana e poderosamente nos assuntos dos homens. Jesus tinha um relacionamento de permanência com seu Pai e ele mudou a história do mundo. Se Deus conceder a você a graça de encontrar essa fonte inesgotável do poder divino chamada permanecer em Cristo, então você também mudará sua geração para Deus. Não fique desanimado por causa das dificuldades e adversidades que repentinamente recaírem sobre você. Volte-se para Deus como jamais fez em toda a sua vida. Permita que o desespero da sua alma o ajude a buscar a Deus com uma entrega total. O segredo é o seguinte: se você buscá-lo de todo o seu coração, ele o guiará até o rio antigo que corre das profundezas do coração de Deus. Quando você busca a Deus com toda a sua força, ele o trará à fonte de vida divina. Quando a vida de Deus começar a fluir em seu mundo de impossibilidades, chamamos isso de milagre. A vida de Deus não pode ser parada. Se você beber deste rio, tudo em você e à sua volta começará a sacudir e a tremer sobre o maremoto do poder liberado por Deus. Tudo relacionado à sua prisão está prestes a mudar. Então, aprenda a permanecer em Cristo. Esse é mais um capítulo do livro Segredos do Lugar Secreto, de Bob Sorge. Um tremendo livro que leva você a uma comunhão, a um relacionamento e a uma intimidade com o Senhor. Pai de amor, ensina-nos a perseverar a cada dia, que não venhamos esmurecer, não venhamos desistir, não venhamos retroceder, ó Pai, mas que possamos continuar firmados no Senhor, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Capacita-nos, guia-nos, dá-nos força para irmos além, dá-nos forças para perseverarmos a despeito das circunstâncias e encontrarmos esse rio que desce do trono. Sacia-nos nesse rio, queremos beber desta água, Senhor, queremos beber dessa fonte. Leva-nos a uma intimidade, leva-nos a uma comunhão, leva-nos a um relacionamento contigo. É a nossa oração no nome precioso de Jesus.
Que Deus te abençoe poderosamente. Aproveite os próximos 15 minutinhos para entrar em clamor, intercessão, em relacionamento, comunhão e intimidade com Deus. Se perdeu alguma das nossas devocionais, entre nas nossas redes sociais. No Facebook, eu estou na fanpage Rede Global de Intercessores, onde tem ali todas as devocionais que tivemos até hoje. E também no nosso canal do youtube.com/torreforte, clicando em vídeos, você vai ter acesso a todas as mensagens, a todas as ministrações de Torre Forte e também a essas devocionais. Ou no meu blog, www.mentoriadosparamentoriar.com, sem o BR. Deus abençoe e até a próxima, no nome de Jesus.